joelhos ao fazer o exercício de agachamento é um problema muito comum, mas isso não significa que é normal. Muitas pessoas deixam inclusive de fazer agachamento justamente por conta desse problema. Mas é aí que está o problema. Como você vai agachar para ir ao banheiro? Como você agacha para pegar algum objeto que está no chão? Como é que você trabalha sentado? E nas suas atividades de lazer, como assistir televisão do sofá? Pois não é parando de fazer o movimento que se resolve, concorda? Mas será que é fortalecendo para melhorar essa dor no joelho? Pois bem, é isso que a gente vai ver tudo no vídeo de hoje. Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Isabela Campos, fisioterapeuta e especialista em mobilidade, e aqui vocês sabem que movimento é o nosso medicamento. E hoje nós vamos corrigir, nós vamos melhorar as dores nos joelhos ao realizar o exercício do agachamento. E eu vou falar sobre o exercício do agachamento em si, tá? E eu já vou adiantar que existem alguns pontos muito mais importantes que você está negligenciando ao pensar somente no preciso fortalecer. Estou com dor, é do fortalecimento que eu preciso. Calma que nós vamos falar sobre isso e você aí da sua casa pode resolver tudo da forma mais tranquila possível. Se você gosta desse tipo de conteúdo e não quer perder nenhuma novidade, eu já vou pedir para você não esquecer, já aproveita, já deixa o seu like e se inscreva no botão logo aqui abaixo, ativando as notificações, porque toda semana tem muita coisa nova, tem muito movimento, não só para viver mais leve, mas também melhorar a performance da sua prática esportiva. Então vamos lá, o primeiro ponto que eu quero que você se atente, além do fortalecimento do joelho, é no corpo como um todo. Você não é somente um joelho. E como está funcionando a dinâmica de movimento desse corpo? Para que a gente consiga captar de forma mais simples possível o raciocínio, eu quero que você faça a associação do movimento do corpo às águas do rio. Imagina que o rio tem as águas ali que vão desaguando, passando seu movimento fluido e dinâmico. Só que no meio do caminho, uma sujeirinha ali, uma quantidade de areia desceu pelo esse rio, passou ali, ficou no meio do caminho e esse rio vai se comportar diferente. Aquele movimento fluido que ele fazia já não vai fazer mais. Ele vai ter que fazer desvios e essa dinâmica vai ser mudada. A velocidade do movimento das águas vai ser diferente, assim como a forma como ele vai cair no próximo estágio vai ser diferente. E é exatamente a mesma forma que ocorre no seu corpo. Então, se o seu joelho dói, é porque ele está com uma sobrecarga. Qual o ponto dessa sobrecarga? Por que esse joelho está sobrecarregado? Além do fortalecimento, tá? Eu quero que você pense, por exemplo, como está a sua pisada? Como você pisa ao fazer o seu agachamento? Ao fazer o seu caminhar? Pensando no corpo, então, que tem esse movimento muito mais dinâmico e fluido, uma parte do corpo depende da outra e não é um bloco separado que se mexe, tudo conta. Se você tem um movimento alterado de quadril, um movimento alterado, um apoio alterado dos pés, isso vai se refletir no seu joelho. Passando para o próximo ponto, eu quero te provocar aqui a perceber como está o movimento dos seus pés, do seu dedão do pé. Perceba que, conforme eu movimento os meus tornozelos e o meu dedão para cima e para baixo, os meus dedos médios, o apoio como ele faz no pé, isso muda o arco plantar, que automaticamente reflete na posição do meu joelho. Então, nós estamos sempre de sapatos, com os dedos apertados e principalmente ao fazer o agachamento, muito dos sapatos são aqueles que parecem que a gente está flutuando, cheio de amortecedores e que não é nada ideal para fazer um agachamento. O que a gente precisa é de estabilidade nos pés e não de amortecer. Então, partindo nesse vídeo de uma proposta diferente a vocês, tá? Eu quero te convidar a fazer alguns exercícios para os dedos dos seus pés. Começando por elevar o dedão do pé para cima, somente o dedão, enquanto os outros dedos se estabilizam. E você verá como seu tornozelo mudará. E eu volto. Subo novamente o dedão e volto.
Mais uma vez o dedão eu subo e volto. E ao contrário, agora os outros dedos e o dedão se mantêm. Volto. Os outros dedos e o dedão se mantêm. Volto e mais uma vez. E volto. Subo todos os dedos. E agora eu quero que você tente colocar somente o dedão para baixo. E volta. Movimento oposto. Dedão para baixo. E volto. Agora eu vou inverter. Dedão fica e todos os dedos para baixo. Volto. Todos os dedos para baixo. E volto. Se você fez esses exercícios para os pés e percebeu que tem alguma coisa errada, parece que não vai, pode ter certeza que alguma coisa aí nos seus pés está indicando por uma sobrecarga no joelho. Fique atento a isso. Se possível, tire os sapatos para deixar os seus pés bem firmes sobre o chão. Utilize inclusive dos seus dedos dos pés como garra, como raízes de uma árvore que precisam ficar bem estáveis, bem firmes e em contato com o solo para realmente te colocar no lugar. Feitos os pés, agora eu quero que você olhe para os movimentos do seu quadril. Quanto tempo você passa assim? Sentada, com as pernas cruzadas, restringindo o movimento de quadril e, ao fazer um agachamento, o quadril, que passa muito tempo nessa posição, fica mais restrito de se movimento. Ele acaba por se adaptar a isso daqui. Então, ao fazer um movimento com mais amplitude, ele vai exigir mais força e ele vai pedir ajuda para o joelho, que deveria estar estável no movimento, mas que agora vai ter que ajudar o quadril a fazer o agachamento em si. E agora eu quero que você suba um pouquinho e dê uma atenção em como está a mobilidade do seu quadril. Para você que passa muito tempo assim, sentado numa mesma posição, oferece somente esse tipo de estímulo com maior frequência ao seu corpo, o seu quadril basicamente se adapta a isso. E você perde movimentos, fica um pouco mais difícil o movimento de extensão das pernas, por exemplo, ou ainda o movimento de rotação do seu quadril. Movimento esse que é exigido pelo agachamento. Mas pensa comigo, se o quadril, que é o motor do movimento, é ele quem faz o agachamento e não o joelho é apenas estabilidade. Se o quadril está restrito, ele vai pedir ajuda do seu joelho. O joelho vai ter uma sobrecarga maior e aí não adianta somente fortalecer esse joelho, porque a rigidez do quadril ainda vai demandar do coitado desse joelho. Então, faça movimentos com frequência e, se possível, todos os dias de mobilidade para o seu quadril, principalmente se você trabalha muito tempo sentado. Então, trabalhe movimentos de rotação interna de quadril, de rotação externa, alongando um pouco mais dos glúteos, dos adutores, a região interna, posteriores, anteriores. Tudo isso ajuda a tornar a articulação motora do movimento do agachamento capaz de aliviar para o seu joelho. Agora vamos falar sobre o agachamento em si, porque a gente já pensou em olhar por todo o corpo, mas ainda a gente precisa fazer algumas alterações nesse exercício. E ao sentir dor ao fazer agachamento, como eu disse, não adianta você parar de fazê-lo, e sim se atentar ao que está acontecendo de errado. Então, o primeiro ponto é a gente diminuir as dificuldades que esse exercício está propondo ao seu corpo. Reduza cargas. Pode ser que o seu corpo ainda não esteja capacitado o suficiente para fazer na carga que você está fazendo no movimento. Então, se por exemplo você carrega 20 quilos de cada lado, talvez você possa colocar 15 quilos de cada lado. Quem sabe 10 quilos de cada lado. O mais importante não é você carregar cargas, e sim executar o movimento corretamente, porque é isso, inclusive, que vai te trazer resultados na academia. E ao reduzir as cargas, perceba se isso já não te ajudou a ter mais controle sobre o movimento e a reduzir, então, a sua dor. Se for esse o caso, faça o movimento mais devagar, mais concentrado, corrija e apenas após algumas semanas você vai progredindo
progressivamente as suas cargas e não tudo de uma vez. Se for necessário, na verdade eu acho que nunca é perdido, faça o agachamento sem carga nenhuma para perceber se ao fazer um simples agachamento sem o desafio da carga já está te causando dor. Se for esse o ponto, então aí nós precisamos voltar um pouquinho para trás e reeducar o seu movimento do agachamento. E aí para isso eu inclusive tenho um vídeo aqui no card para vocês, onde eu explico passo a passo de como corrigir a sua forma de agachar. Além disso, você também pode optar por outras formas de fazer o agachamento. Então você pode fazer o afundo, por exemplo, que é uma variação do agachamento e leva menos sobrecarga para o seu joelho. Você pode fazer o agachamento do sumô, onde a gente afasta um pouco mais as pernas e libera a sobrecarga sobre o joelho. São estratégias que você pode adaptar ao seu treino enquanto você corrige a mobilidade do seu quadril, a mobilidade dos seus dedos do pé e tornozelo, até que você perceba que é capaz novamente de fazer o agachamento tradicional sem sentir dor alguma. E para finalizar, o último ponto importante é cuidado com a sua amplitude de movimento. Pode ser que você esteja descendo além do que o seu corpo é capaz de fazer. E quando você faz isso, se você não tem mobilidade suficiente de quadril, por exemplo, você vai descer mais a fundo e não necessariamente é o quadril que vai fazer, mas sim o joelho e vai levar sobrecarga para lá. E não há mal nenhum você fazer o agachamento com menos amplitude, que você desça um pouquinho, que você vá menos. O importante é o movimento executado da maneira correta, recrutando a musculatura e a região correta. Agachar por agachar apenas para completar o movimento e dizer que agacha tão a fundo assim, não significa que é um agachamento eficaz, e sim que pode estar te machucando. Eu espero que essas dicas tenham te ajudado a ter um joelho mais leve, a se atentar a perceber mais sobre o seu corpo, sobre o comportamento que o seu movimento apresenta e então melhorar suas dores no joelho. Saiba que parar de se movimentar nunca é a solução e fortalecer também nem sempre é o caso. A gente tem muita coisa antes de somente colocar carga. Então, qualquer dúvida que vocês tenham sobre, quero que vocês deixem aqui para mim nos comentários, que eu vou estar aqui aberta e curiosa para te ajudar. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.